todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui da Escola Espiritualidade Livre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a deusa Lilith. Hoje nós vamos trazer uma informação nova, né? Desmistificar um pouquinho dessa divindade, né? Tão falada, tão trabalhada, mas ao mesmo tempo, ora ela é trabalhada de uma forma muito negativa, ora ela é trabalhada de uma forma muito, como é que eu posso transformar isso? Rasa. Por incrível que pareça, apesar de ser uma das deusas mais antigas que nós temos acesso hoje, citada, por exemplo, no épico mais antigo, que é a Epopeia de Gilgamesh, então, que era escrita em cuneiforme, né? Perceba, né, quão antiga Lilith é citada, por exemplo, no livro mais antigo que nós temos hoje. Lilith é uma divindade, né, que era cultuada entre os povos suméricos, babilônicos, o povo hebreu mais tarde teve contato com ela. Lilith é considerada para muitos a primeira mulher, né, criada por Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Então percebam, gente, o quanto Lilith é antiga. E mesmo assim, mesmo com toda essa antiguidade, mesmo com todo esse processo, né, de Lilith. Pessoal, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo direitinho? Porque algumas pessoas falaram que tá. E tem muita gente que tá ouvindo, pessoal. Eu acho que pode ser algum problema no aplicativo de vocês. Mesmo assim, sempre que a gente fala de Lilith, vai cair sempre nessas duas caixinhas. Ora ela é lida como um demônio, ora ela é lida como algo negativo, ora ela é lida, né, como uma coisa arquétipica só. Se vocês pesquisarem no Google, tá? Se vocês jogarem no Google Lilith e pesquisarem, fazer uma pesquisa ali extensa, você vai achar só isso. Ou pacto com Lilith, Lilith como um demônio, ou então Lilith e o feminismo, Lilith e os processos, e só, mas nunca o trabalho com Lilith. Tá? Nunca esse trabalho com Lilith ele é colocado, esse trabalho com Lilith ele é desenvolvido. E foi por isso que eu quis montar esse material para vocês, tá? Isso é muito importante. Como é que esse trabalho foi feito? Meu nome é Gilberto Melo, né? Para quem não é meu aluno, para quem não me conhece, eu sou magista. Eu trabalho com magia há mais de 10 anos, com magia natural. Hoje também sou sacerdote de Umbanda, né, do Templo Escola Omoayê. A Umbanda ela veio na minha vida também como uma religião que eu amo muito, muito, muito mesmo. E só que veio depois. Eu falo que antes de ser pai de santo, eu sou um bruxo. Antes de ser pai de santo, eu sou um bruxo. E dentro da magia natural, nós temos um conceito, que é o conceito da deusa mãe. Cada bruxo, ao longo da sua caminhada espiritual, ele vai se conectar com várias divindades, com várias egrégoras, né? Nós entendemos que a energia criadora, ela tem 1000 faces, 1000 nomes, né? Então, todas as deusas são uma deusa, são faces da grande mãe. Só que, por uma questão de afinidade, algumas divindades se aproximam mais de nós e algumas recebem a alcunha, né, de Deus Pai e Deusa Mãe, que é aquela divindade que te acompanha. No caso, Lilith é essa divindade. É a divindade que, no meu caso em particular, assumiu esse papel de deusa mãe. É claro que eu trabalhei com outras deusas, que eu estudei outras deusas, mas, né, essa deusa mãe, vamos dizer assim, ela me acompanha, ela está ao meu lado, né? Ela tem esse processo. Só que ela é uma deusa que, quando eu fui pesquisar sobre, eu achei pouco material, como eu falei com vocês. E aí, o que eu tive que fazer? Desenvolver esse estudo em conexão com a deusa. Então, ao longo desses 10 anos, né, de prática mágica, eu fui desenvolvendo rituais, eu fui desenvolvendo interpretações, eu fui tendo insights sobre essa deusa. E ao longo desse tempo, né, já tem mais de 6 anos que a Escola Espiritualidade Livre foi criada. Durante esse período, eu fiz vários cursos de esoterismo, de magia, de espiritualidade, mas eu nunca toquei no arquétipo, no nome de Lilith, apesar dela ser tão presente na minha vida. E por que que eu não fiz isso? Por dois motivos. Primeiro, insegurança pessoal, né? A gente às vezes não, eu acho que eu não vou conseguir montar um material sobre. E segundo, eu tinha medo um pouco de como as pessoas receberiam esse material. Eu tinha um receio de como as pessoas receberiam esse material, se elas entenderiam, né, o processo. Mas, né, o universo ele te impulsiona e esse ano, né, eu falei, não, esse ano eu preciso montar algum material, montar algum
projeto envolvendo Lilith. Por quê? Porque agora já deu, né? Já estou praticando há tanto tempo, está na hora de desenvolver. Então, chega de falar da ideia, né? A gente montou o curso, montou essa palestra, vamos montar outros materiais ao longo do tempo, né? Dentro dessa egrégora de Lilith. Então, por isso, a gente começou desenvolvendo essa palestra, tá? Então, vamos lá. Lilith. Quem é Lilith? Lilith, ela tem basicamente, né, uma história muito extensa, como eu citei com vocês. As primeiras referências a ela datam das primeiras civilizações humanas, né, das primeiras civilizações no sentido da palavra, né? Os seres humanos existem no planeta já aí há centenas de milhares de anos. Mas há cerca ali de 10, 20 mil anos atrás é que a gente começou a criar as primeiras estruturas sociais que a gente conhece, especialmente na região da Suméria, Babilônia, Egito, aquela região ali onde hoje nós temos o Oriente Médio, né? É ali, basicamente, o norte da África, que vai surgir essas civilizações antigas. E Lilith é uma deusa muito antiga. É uma deusa que vem daquela época. Lilith, no início, ela era uma deusa ligada às tempestades e aos ventos. Tá? A própria palavra Lilith, né, que naquela época a gente pronunciava algo como Lilito, era vento, tempestade ou espírito. Lilith era a deusa das tempestades. Fazendo um paralelo para facilitar para vocês, hoje Lilith é muito próximo do arquétipo de Pombogira, né, para quem é da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Porém, no início, Lilith era muito mais próximo do que nós hoje veríamos como um arquétipo de Yansan, do que mesmo o arquétipo de Pombagira. Ela era a senhora dos ventos, das tempestades, dos animais ferozes, tá? Ela era uma energia muito poderosa. Era uma deusa muito cultuada. Então, Gilberto, se ela era uma deusa tão cultuada, tão ligada ali àquele povo, por que, que a interpretação que nós temos hoje dela, de modo geral, é uma interpretação negativa? Toda a cultura ocidental na qual nós estamos imersos, ela foi fundamentada sobre a estrutura judaico-cristã. Toda a nossa cultura foi fundamentada sobre essa estrutura judaico-cristã. Então, por exemplo, quando vocês têm toda a interpretação que nós temos vem daí. O judaísmo, né, a ideia do judaico-cristão, nós aqui muito influenciados pelo cristianismo, que é uma religião que se desdobra da cultura judaica, que deriva ali do povo hebreu, né? Também vai dar origem aos árabes, né, a religião ali muçulmana. Lilith também é muito citada pelos árabes, pelos muçulmanos, faz parte também da mitologia daqueles povos. Os hebreus, né, eles foram um povo monoteísta que viveu naquela região ali e foi escravizado pelos sumérios, pelos babilônicos, pelos egípcios. Então, percebam o seguinte: se eu sou um povo que fui escravizado por um outro povo, o que, que eu vou fazer? Eu vou desprezar tudo que é daquele povo. Então, tudo que era relacionado com os povos distintos ali do povo hebreu era demoníaco, era negativo. Por exemplo, no Antigo Testamento, condena-se o uso da maquiagem. Se você for seguir o Antigo Testamento bíblico, o uso da maquiagem ele era proibido. Por quê? Porque a maquiagem era amplamente utilizada pelos egípcios. A maquiagem ela tinha um contexto não só de embelezamento, mas um contexto ritualístico espiritual. Então, obviamente, se os nossos inimigos se maquiam, nós não vamos nos maquiar. Então, essa ideia, né, de tudo que vem desses povos serem negativos, ainda hoje repercute nas nossas crenças e nos nossos ideais. E aí, Lilith, ela foi, como ela era muito cultuada naquela região, obviamente ela foi ali se conectando com a cultura hebraica, né, com a cultura ali dos judeus e tudo mais. E aí, qual que foi a visão? Com o tempo, surgiu essa imagem que nós temos de Lilith como a primeira mulher de Adão. Lá no Gênesis, né, lá em Gênesis 1, você tem Deus criando o homem e a mulher. Criando o homem e a mulher. Depois, lá em Gênesis 2, Deus está de novo criando a mulher, agora da costela de Adão. Isso é bíblico, vocês podem procurar lá na Bíblia. Deus criando o homem e a mulher do barro, lá em Gênesis 1, e Deus criando novamente a mulher, né, da costela de Adão, lá em Gênesis 2. E Adão estava meio triste. Então, aí é que abre brechas, né, para as interpretações. É de onde a gente tira essa ideia de Lilith como a primeira mulher de Adão. Mas ela já era cultuada antes, tá, pessoal? E aí, o que, que acontece?
Existem alguns livros apócrifos, né? O que seriam livros apócrifos? Seriam evangelhos que circulavam, né, ali nos primeiros séculos. Existe um chamado A História de Adão e Eva, que cita Lilith, né? Lilith também é muito citada no Zoar, né? Lilith também é citada nas mitologias da Idade Média. Lilith também é citada na cultura árabe. E aí é aí que a gente começa a preencher. Segundo essa corrente espiritual, Deus criou Adão e Lilith, perdão. Só que Adão e Lilith foram criados do mesmo barro, da mesma terra. Então eles eram iguais, o mesmo poder. E aqui eu vou dizer o seguinte: lá em Gênesis, eu devia pegar uma Bíblia para mostrar para vocês, mas depois vocês podem pegar a Bíblia e confirmar tudo que eu estou falando com vocês. Deus fala no plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tá no plural. Deus fala com alguém. Com quem é esse alguém que Deus fala? Segundo a Cabala, né, Deus é uma energia, e aí não é só a Cabala, as grandes correntes esotéricas também trabalham com essa ideia. Deus é um ser agênero. Deus carrega em si a essência feminina e a essência masculina. Deus ele não pode ser nem homem e nem mulher. Porque se ele for uma coisa, ele é limitado. É por isso que na bruxaria, na magia natural, nós sempre trabalhamos com o Deus e a deusa. Nós sempre trabalhamos com o aspecto masculino e o aspecto feminino. Esse aspecto masculino e feminino, por exemplo, o Tao chama isso de Yin e Yang. Né? Existe o Tao e existe o Yin e o Yang, que é os desdobramentos. Então Deus carrega essa energia masculina e feminina. Os cabalistas chamam essa porção feminina de Deus de Shekinah. E aí o que acontece? Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se Deus fez o homem exatamente igual a ele, ele criou um ser andrógeno, um ser com as duas energias, com as duas polaridades, masculino e feminino. Guarda essa informação que isso é importante. Então, o homem ele carregava essa essência. Tanto Adão quanto Lilith carregava essas duas polaridades em si. Só que Adão, né, tinha a energia masculina mais predominante, mas carregava a essência feminina em si. Lilith tinha a energia feminina predominante, mas também carregava a energia masculina em si. Só que Adão queria dominar, queria ficar em cima na hora do sexo, queria que Lilith obedecesse a ele. E ela era igual a ele, ela cobrava os mesmos direitos, o mesmo poder. Chegou um momento que a insatisfação foi tão grande e Lilith é considerada a primeira bruxa da história. Por quê? Lilith invoca o nome secreto de Deus, mais uma vez fazendo uma referência à Cabala. O nome de Deus é um dos grandes arcanos, né? É algo que transmite muito poder. Os hebreus sequer usavam o nome, né? Citavam o nome de Deus, de tão sagrado. Lilith conhecia esse nome e quando ela cita esse nome, ela sai voando do jardim do Éden, né? E sai para foge de Adão. E Adão agora está sozinho, né? E fica muito triste, muito mal. Deus manda 3 anjos buscarem Lilith de volta e ela rejeita, diz que não voltaria de jeito nenhum. Adão fica muito triste. E aí Deus separa a porção feminina de Adão. E é nesse momento que Adão se divide em dois: Adão e Eva. Tanto que Eva é retirada do próprio Adão. É o feminino de Adão, segundo a Cabala, sendo retirado dele. Então, nesse momento, Adão já não carrega mais a essência masculina e feminina. Essa essência se dividiu. Tá? Calma que daqui a pouco a gente volta nisso. Lilith fica mais pé da vida ainda, porque agora o marido dela, ao invés de ir buscar ela, lutar por ela, se dividiu em dois, se tornou mais fraco. E, além disso, arrumou outra. E aí ela jura, segundo essas mitologias, vingança contra os filhos de Adão e Eva. Então essa é a história que ficou conhecida para nós, né? E aí nisso, Lilith seria a própria cobra que tentou Eva no paraíso, né? Mais tarde, Lilith seria a mãe de todos os demônios, principalmente aqueles de origem sexual. E aí foi essa imagem que nós temos de Lilith. Hoje em dia, com todo esse movimento de feminismo, com todo esse olhar muito psicológico, né, pelos arquétipos, Lilith se tornou uma face do feminino, de revolta, de direitos iguais, e todo aquele processo todo que a gente viu. Só que quem é Lilith? Você pode estar se perguntando agora. Ela é uma deusa antiga que foi demonizada? Ela é a primeira mulher
de Adão, ela é um demônio. O que é Lilith? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender, ela é tudo isso. E quando eu trabalho com Lilith, eu preciso conhecer todas as suas facetas. Essas facetas dela compõem, os mitos compõem a faceta da egrégora. Não adianta, por exemplo, você ler uma historinha de uma divindade, de uma egrégora, de um orixá que seja, e achar que você já conhece ele. Eu sei que às vezes falar de Lilith fica muito distante da nossa realidade brasileira, esotérica e tudo mais. Então eu vou falar de orixá. Não é porque você leu uma historinha de Exu que você sabe quem é Exu e quais são os mistérios de Exu. Você tem que estudar muito, e mais do que estudar, tem que praticar, tem que conhecer, tem que entender. Isso vale para qualquer egrégora, para qualquer linha que vocês forem trabalhar. Isso também, obviamente, vale para a deusa Lilith, tá? Lilith, ela tem todos esses aspectos. A Vitória coloca o seguinte: nossa, eu não consigo vê-la como um demônio. Então eu vou desmistificar a sua ideia de demônio, tá? Mais uma vez, tudo o que nós temos como construção cultural hoje tem uma influência judaico-cristã. Demônio, no seu original, daimos em grego, significa espírito, inteligência. O que os cristãos conheciam como demônios, na verdade, são espíritos. Não está errado. Qualquer espírito, de certa forma, é um daimon. Só que, geralmente, os espíritos que nós chamamos de daimon são espíritos ancestrais. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um demônio muito conhecido na cultura hoje, Beelzebub. É um demônio muito... O pessoal tem medo de falar o nome dele. Beelzebub, na verdade, é só duas divindades que habitavam aquela região do Oriente Médio, que é Bel, que significa príncipe, né? Que era uma divindade, ou Baal, que é uma divindade muito antiga, tá? Então ali já é uma divindade, e Zebut, que é uma outra divindade daquele povo. Os judeus demonizaram esses dois deuses diferentes, transformando num ser só. Mas existe. Baal é uma divindade. Pode ser cultuada, pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida. É uma divindade ali daquela região dos cananitas, né? Aquela região ali toda ali do povo hebreu. Então a nossa noção de demônio é uma noção equivocada, é uma noção criada. Gilberto, existem demônios no mundo espiritual? Claro que existem. Existem seres espirituais tão negativos que se aproximam da nossa ideia de demônios. Como existem os demônios criados pela humanidade. Isso é muito importante. A raça humana, do mesmo jeito que ela criou deuses, ela criou demônios. E, na verdade, são a mesma coisa. São egrégoras. Muita gente cultuando, acreditando em uma coisa só, plasma aquilo no mundo espiritual. Então existe. Se você entrar e fazer um ritual com determinadas egrégoras, elas também existem. Mas esse demônio que as pessoas imaginam não existe como as pessoas creem. Existem espíritos maus, espíritos negativos, que você pode chamar de demônio. Sabe? Mas a ideia original não era isso. A ideia original de demônios eram espíritos, seres inteligentes. E aí, quando a gente fala desse aspecto de Lilith demoníaca, sim, faz parte. Nós trabalhamos com esse aspecto com a deusa, geralmente para proteção, geralmente para quebra de magias. É essa face de Lilith que nós trabalhamos quando vamos quebrar magia, quando vamos fazer rituais de proteção, quando vamos trabalhar, porque ela é feroz. Tanto que nas imagens, especialmente as imagens mais antigas que a gente tem da deusa, você tem garras, né? Essas asas aqui fazem referência a esse aspecto do vento. Os animais, geralmente a coruja, a cobra, né? E outros animais acabam oferecendo esse mecanismo, esse processo para a deusa também, tá, gente? Então, essa coisa da ferocidade, essa coisa do processo todo, faz parte também da egrégora, do ritual, da magia de Lilith. Então, sim, ela é, de certa forma, um pouco de tudo isso que a gente está visualizando. Ela é, de certa forma, todo esse processo. Só que ela não é só isso. Ela é uma deusa muito antiga. Então, a primeira coisa, Lilith se manifesta sempre em três faces, tá? A primeira face dela é essa face demoníaca, essa face pesada que a maioria das pessoas tem. A segunda face é a face mulher, que é a face que nós trabalhamos, ela nos conhece. Quem trabalha com Lilith, de todas as divindades, é a mais humana. É aquela que conhece os seus medos, os seus traumas, os seus desejos. Daqui a pouco eu vou trazer uma referência para vocês do encontro dela, né, dessa divindade,
com a dor, porque Lilith, nas suas histórias, nas suas mitologias, ela foi traída, ela foi dividida, ela foi abandonada, ela foi julgada, ela foi, assim, todo tipo de coisa. Então, ela conhece da miseração humana e ela te ajuda nisso. E a terceira face de Lilith, né, é a Lilith ascensa. A Lilith, na cultura da Cabala, no final do seu ciclo, ela volta a ser Shekinah, que é a porção de Deus. É a Lilith que nós cultuamos no prata, sabe? A gente vai aprender isso daqui a pouco. São as 3 cores que nós cultuamos. A Lilith do prata é a Lilith mais elevada. Essa Lilith nos ajuda na nossa evolução espiritual. Essa Lilith nos ajuda no nosso processo de ascensão espiritual. Então, cada uma dessas 3 faces, a Lilith Daimon, a Lilith mulher e a Lilith deusa, né? Nós trabalhamos, né? Quando trabalhamos. O arquétipo é tudo isso. Então, se eu pegar só uma porção de Lilith, eu vou trabalhar só uma parte do que ela é. Muita gente faz pacto com Lilith na Quimbanda luciferiana, por exemplo, e ele está errado? Não, mas ele está trabalhando com uma única porção dela. Muita gente trabalha com a Lilith ligada ao sagrado feminino lunar. Tá errado? Não, mas trabalha só com uma parte dela. Se você quer cultuar a Lilith, você tem que entender que ela é uma divindade ampla, complexa, de facetas. Mas todas elas em conjunto, essa tríplice manifestação dela, faz parte dos seus mistérios e faz parte da sua magia. Isso é muito importante, tá? Então, a primeira coisa, já falamos sobre isso aqui, sobre esse processo de Lilith. Pessoal, daqui a pouquinho, provavelmente, eu acabei de ver aqui que vai dar uma queda e eu vou fazer um outro link e convidar vocês de novo, tá? Porque eu não sei o que aconteceu aqui, meu Zoom tá todo desconfigurado hoje, já avisou que daqui 10 minutos vai cair. Mas aí eu volto, crio um novo link e a gente continua, tá? Não se preocupe que a gente vai ter a nossa palestra hoje. E aí, pessoal, o que acontece? Então, Lilith, quando ela sai do Éden, né, pegando de novo essa corrente, ela fica sozinha na região do Mar Morto. Ali ela se rasga inteira, ali ela se sente rejeitada, julgada, proibida de acessar de novo o Éden, né? Ela se torna essa face tão pesada que a gente conhece. Ali ela se rasga, ali ela se torna o seu aspecto negativo, ali ela jura vingança e todo aquele processo que a gente conhece. E ali ela se divide em 2. Lembra que, no princípio, ela foi criada semelhante a Deus? Adão se dividiu em 2 e virou Adão e Eva. E Lilith continua sendo essa porção dual? Segundo as correntes esotéricas, não. Naquele momento, ela também se divide em 2. Ela também se divide em 2. E é nesse momento que, segundo algumas vertentes esotéricas, Samael surge. A porção masculinizada de Lilith. Só que, diferente de Adão e Eva, que precisou de uma intervenção divina, ela faz isso consigo mesma. Lilith é uma bruxa. Lilith, ela faz as coisas por si mesma. Ela manipula a realidade. Por isso ela é tão próxima da bruxaria, por isso ela é tão próxima de todas nós. E ela faz esse processo, se divide em 2 e vai dar origem ali a Samael. Por isso que na Quimbanda luciferiana, por exemplo, em algumas vertentes, sempre que você vai trabalhar o sagrado, mas a junção você sempre trabalha, né, com Lilith e Samael. Eu vou trazer depois, assim que eu fizer a próxima aula, o sigilo quando você trabalha com Lilith e Samael junto. Então esse é o segundo mistério de Lilith que eu trago para vocês hoje, tá? Então, gente, Lilith é uma divindade que está conectada a esse processo. E aí, na Idade Média, cria-se o arquétipo dos íncubos e súcubos, que seriam espíritos, filhos de Lilith, tá? Que seriam esses espíritos vinculados, demônios sexuais. Até hoje, essa expressão é muito utilizada e muito conhecida, tá? Súcubos e íncubos seriam esses espíritos que se nutrem da energia sexual. E ela é geralmente ali vampirizando a sua energia. E aí, segundo a Idade Média, quando você sonhava que estava mantendo relação com alguém, você estava, na verdade, sendo vampirizado por esses espíritos. Geralmente, você sonhava com seu chefe, com seu amigo, com seu cunhado. Geralmente tinha alguma coisa assim proibida. Né? E realmente eu vou explicar um pouquinho para vocês daqui a pouco sobre o fundamento, tá, dos súcubos e íncubos. Inicialmente, esses espíritos recebiam o nome de Lílitos, que seriam os filhos de Lilith. Conta-se que Lilith tinha contato sexual com os homens, né, enquanto eles estavam ali dormindo, e dessa junção carnal nascia esses espíritos, que são espíritos
vingativos, guerreiros, ligados também ao sexo, que seriam os vampiros. Conta-se, inclusive, que Lilith é a mãe de todos os vampiros, tá? Mas, na verdade, não é bem por aí, tá? O que que acontece? Lilith está conectada aos súcubos e íncubos? De fato, está sim. Ela é uma grande, como é que eu posso falar? É um grande espírito que vampiriza a energia sexual. Quando a gente trabalha com divindades, em qualquer egrégora, a gente tem que trabalhar com uma noção, que é a noção da amoralidade das energias. Não existem energias boas e não existem energias ruins. Energia é energia. Um espírito que atua, né, uma entidade que atua como súcubos e íncubos, elas não são nem boas e nem necessariamente ruins. Elas só são o que são. Esses espíritos, eles são... Vou pegar um exemplo que eu dei essa semana. Imagina um urubu. O urubu, quando sente o cheiro de carniça, que acontece? Ele vai e conecta ali com a... E sente o cheiro, ele vai. Come ali a carne podre. Esse urubu é ruim? Não. Ele só está, inclusive, está cumprindo um papel. Está tirando ali a carniça, ajudando ali na decomposição, aquele rolê todo. Mas ele também não é bom, porque ele só foi movido pelo interesse particular. Os espíritos chamados de súcubos e íncubos, eles se conectam a... Eles são os obsessores sexuais, mas ao mesmo tempo eles se vampirizam de energia sexual parada e podre. Aquela tia velha, que tem muito tempo que não transa, que tem muito tempo que não tem ali um relacionamento sexual, aquela energia começa a fazer mal a ela. Faz mal para ela. E aí, se essa energia não for trabalhada, porque até a água parada apodrece. Se pôr uma água ali, um copo de água e deixar, ela vai apodrecer. Os nossos chakras, né, os nossos 7 chakras, eles precisam de movimento. Então, se você não trabalha a sua energia sexual, aquela energia apodrece. O que acontece? É muito comum pessoas que não trabalham com a energia sexual desenvolver problemas no útero. No caso do homem, pode desenvolver impotência. No caso do homem, pode desenvolver problemas diversos dessa natureza. Tá? Então, esses espíritos, eles são atraídos e vampirizam essa energia. Sabe que tipo de energia que um súcubo e íncube nunca pode vampirizar? Uma energia de uma pessoa plena no ponto de vista sexual. Uma pessoa que, por exemplo, para que um íncube e súcubo possa se nutrir daquela energia, primeiro, aquela energia você tem que ter culpa. Se você está transando com culpa, eles vêm. É por isso que muitas vezes aspectos como traição geram e atraem súcubos e íncubos. Porque geralmente a pessoa, quando está traindo o relacionamento, ela trai com culpa. Por mais que a gente julgue essa pessoa, ninguém está ali de coração aberto. Existe uma culpa. Essa culpa pode ser vampirizada por súcubos e íncubos. Agora, se não tem culpa, não tem como. Relações de amor. Quando eu estou transando com alguém que eu amo, súcubos e íncubos não podem se aproximar. Porque a energia que está sendo manifestada ali é uma energia pura. Outro exemplo de relação sexual que súcubos e íncubos não podem. Você não precisa nem amar a pessoa que você está transando, mas você está bem, os dois são adultos, os dois são bem resolvidos, os dois estão tranquilos ali, estão fazendo de consciência, sem culpa, eles não podem chegar. Eles precisam dessa energia, sabe? Essa energia meio pesada, associada à sexualidade. Foi colocado aqui para a gente sobre a questão do abuso. Sim, sim. Porque quando a gente sofre um abuso sexual, a nossa energia sexual como um todo, ela fica fragilizada. A nossa energia sexual como um todo, ela fica, de certo, perdida. Como a gente estava falando, né, a energia sexual posterior a um abuso, ela fica marcada pela violência, pela dor. E essa energia, né, ela acaba se contaminando. E aí é onde pessoas que sofreram ataques, esse tipo de violência, muitas vezes são obsedados, né, por súcubos e íncubos, mas eles também servem para vampirizar essa energia, para anular essa energia, como alguém colocou aqui, que essa pessoa trabalhou com esses espíritos para trabalhar. Vou contar um segredo para vocês, tá? Pombagiras e Exus, não todos, mas alguns podem e são considerados, né, também como súcubos e íncubos. Por exemplo, a linhagem do Cabaré, a linhagem de Maria Padilha, muitas dessas linhagens que são muito... Exus e pombogiras que trabalham com o vermelho, de modo geral, são muitas vezes conectados a
a esse aspecto, tá? Toda entidade, todo espírito que trabalha com a energia sexual pode ser considerado um súcubo íncubo. Percebam, então, que não é porque eles se conectam ou recebem esse nome que são bons ou ruins, tá? Mas também não estou dizendo que são bons. Isso tem que ficar claro para vocês. Eles são o que são, trabalham com essa energia. Outro mistério de Lilith interessante, que não é um consenso, é claro, porque isso é uma coisa muito de percepção para percepção, mas algumas vertentes de Umbanda e Quimbanda consideram Lilith como a pombagira rainha, assim como considera Samael como Exu maioral. Na Quimbanda, né? Isso é muito comum. A chamada pombagira rainha como sendo, né, a Lilith. Não é uma coisa que todo mundo concorda, todo mundo pensa, mas existe essa associação, tá? E não existem pessoas que incorporam a pombagira rainha. Pode incorporar a rainha do cabaré, a rainha das encruzilhadas, a rainha das almas, mas esse padrão de entidade tão superior não incorpora. Como ninguém incorpora Exu maioral. Quem está incorporando Exu maioral aí está falando besteira, tá? Então, gente, Lilith é uma divindade, tá? Muito forte, muito empoderada, de várias facetas, de vários mistérios. Quando você se relaciona com Lilith, né, que é a ideia que eu quis trazer aqui hoje, qual que é, para mim, eu vou falar um pouco da minha experiência com essa divindade. Primeiro, eu tinha muito tabu porque eu sou um homem, né? E algumas pessoas falam que homens não podem trabalhar com Lilith, que homens não podem trabalhar com essa energia. Isso é errado. A ideia de que um homem não pode trabalhar com a energia de Lilith é muito errado. É claro que mulheres naturalmente têm uma conexão mais forte com Lilith. E não só com Lilith. Bruxaria e magia, de modo geral, tem muito mais conexão com a mulher. O homem que quiser trabalhar magia, ele precisa ralar. O homem que quiser desenvolver, porque ele tem que fazer as pazes com o seu lado feminino, que é o lado da magia, que é o lado da lua, que é o lado de Lilith. Então, as mulheres naturalmente são intuitivas. Toda mulher é meio bruxa, gente. Não existe essa mulher, não. Nem todo homem é bruxo. Isso é fato. Mas toda mulher é meio bruxa. Quando ela desenvolve isso, é claro que fica 1000 vezes maior. Fica muito maior. Quando eu comecei a trabalhar com Lilith, eu tinha muito aquele estereótipo da Lilith como um demônio. Ou uma Lilith muito sensual. É claro que é um arquétipo que eu trabalho muito, esse lado da sensualidade. Uma vez que eu trabalho com Lilith, sexo, fica, sabe, você quebra um pouco esses tabus. Mas a Lilith, principalmente a sua face cósmica, me ensinou tanto. Porque quando alguém trabalha com uma deusa mãe, e aí não importa se é Gaia, se é Hecate, se é Deméter, se é Afrodite, né, se é Freia. Quando a deusa mãe, ela não é só uma deusa que você vai lá e fica fazendo pedidos. Não. A deusa mãe, ela serve como uma mentora, ela serve como uma amiga, ela serve como uma aliada, ela serve como alguém que vai te orientar nos seus processos, né? Isso é muito importante. E aí o que que acontece? Lilith me ensinou uma coisa: liberdade. Acho que o maior ensinamento que Lilith me deu foi o poder da liberdade. Porque toda a história dela, seja na luz, seja nas sombras, Lilith sempre luta por alguma coisa, que é a sua liberdade. E aí, gente, uma coisa que nós que vamos cultuar ou que trabalhamos Lilith devemos entender é o valor da liberdade. E quando eu falo liberdade, gente, é tanto a nossa liberdade, porque todos nós somos prisioneiros. Eu sou um prisioneiro, você é um prisioneiro, todo mundo que você conhece na sua vida é um prisioneiro. É um prisioneiro da sociedade, é um prisioneiro da religião, é um prisioneiro da cultura, é um prisioneiro de si mesmo. Então, assim, nós temos dezenas, milhares de amarras que nos prendem. Nós nos sentimos livres, mas isso é uma ilusão. Nós somos presos à cultura, presos ao que as pessoas pensam de nós, presos à nossa pequenez espiritual, à nossa dificuldade de elementar. Então, Lilith nos ensina a nos libertar. Mas, Gilberto, como é que eu posso me libertar? Vivendo a sua essência. E é aí que é o difícil da vida. E Lilith ensina isso a nós. Lilith sabia que o lugar dela não era abaixo de Adão. Lilith hoje é muito maior do que Adão. Ela sempre soube. E ela lutou por aquilo, ela pagou o preço por aquilo, para se tornar o que ela é hoje.
E a ideia é isso, é quando você sabe quem você é, quando você reconhece a sua essência, você vive a sua liberdade. E quando você reconhece a sua essência, você deixa o outro ser o outro. Você entende que do mesmo jeito que a liberdade vale para você, ela vale para todo mundo. Cada um tem a sua essência. Esse foi o maior aprendizado que Lilith me trouxe, de viver a minha essência, de não ser condicionado. O sofrimento vem quando você é condicionado. A magia nos ensina, faça o que tu queres, sem a ninguém prejudicar, lá na rede Wicca, ou, por exemplo, a lei de Telema, né, do Crowley, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. O grande arcano da magia é esse, é o louco do tarô, é o Exu da Umbanda. Se você quer desenvolver uma verdadeira conexão com a magia, você precisa se libertar. E essa liberdade, gente, eu sou livre. Não, não é. Eu não sou, ninguém é. Nós estamos em processo de nos libertar. Esse é o grande processo de evolução, se libertar. E a última libertação, e a mais importante delas, é se libertar do ego. E é a mais difícil. A mais difícil, mas a gente tem que fazer. E Lilith nos ensina isso. E isso foi a grande mensagem. Por isso, gente, que o culto a Lilith ele é um culto de libertação. O culto a Lilith ele é um culto de ser você, de permitir que o outro seja o outro, de quebrar as amarras. Mas por quê? Vou dar um exemplo. Muitas pessoas falam assim que Lilith não gosta de casamento, que os filhos de Lilith nunca se casam. Errado. Lilith não é que Lilith não gosta de casamento. Lilith não gosta do casamento como ele é feito na nossa sociedade. Esse casamento onde você deixa de ter a sua individualidade, se torna um pedaço do outro, uma propriedade do outro. Esse casamento que é tão hipócrita que a gente fala assim, se o seu namorado olha para o lado, ou se você olha para o lado, o inferno está feito. Isso é uma ilusão, porque todo mundo olha para o lado. Se você falar que você nunca olhou para alguém e desejou, você está mentindo. Se você falar que você nunca olhou para o lado, você está mentindo. Agora, você consegue entender o quanto existe outra coisa? Por exemplo, não sei se vocês sabem, casamento de bruxa, por exemplo, eu vou fazer um handfasting agora no final do ano, que é um casamento de bruxa. Fui convidado para fazer a cerimônia. O que acontece? O casamento de bruxa, ele não é, o voto dele não é até que a morte nos separe, ou juras de amor eterno. Casamento de bruxa tem duas formas de fazer. Ou você faz pelo ciclo, né, um ano e um dia, 366 dias, né, 13 luas, e aí daqui a um ano a pessoa refaz os votos, e refaz esses votos de casamento todo ano. Ou você fala o seguinte, enquanto houver amor, enquanto o universo nos conectar. Sabe por quê? Quando você faz um voto de casamento para sempre, é um pacto que você está fazendo com a pessoa com quem você está casando, que todo mundo fica tão preocupado de pacto e não vê que faz pacto todo dia. E aí o que acontece? Você faz um voto para a vida inteira, e aí você não sabe se você daqui a 10 anos é a mesma pessoa e que é a mesma coisa de agora, ou ainda, por mais que você queira, será que o outro vai querer? Será que daqui 10 anos a pessoa que eu sou vai ser a mesma pessoa? Sabe, você consegue entender? Não existe isso, tudo acaba. A lei da vida é o fim. A lei da vida é a transformação. E bruxas acolhem a transformação. Então, qual que é o tipo de relacionamento que Lilith abençoa? Aquele onde duas pessoas, e aí não importa o gênero, se você é hétero, bi, sabe, não importa se você é gay, duas pessoas que se amam, mas se respeitam e principalmente respeitam a individualidade um do outro. É o casamento que te puxa para frente. Não é o casamento que alguém te põe para baixo ou pior, que você põe para baixo. Porque não adianta também a gente trabalhar só assim. Não, eu sou empoderado, eu sou foda, mas pisando no outro, diminuindo o outro. Aí você tá errado. Então tem alguns tabus que as pessoas vão colocando porque não interpretam. Então, por que a maioria dos casamentos não são abençoados por Lilith? Porque a maioria dos casamentos, gente, sinceramente, é uma grande porcaria. Não todos. Existem muitos casamentos, né, tanto heterossexuais como homossexuais, que são maravilhosos. Mas a boa parte não é, porque a boa parte ainda está presa a sistemas. Então, essas questões, né, foram questões que Lilith foi me ensinando ao longo do tempo, sabe? Foi me desenvolvendo ao longo do tempo. Lilith é uma divindade, gente, outra coisa, muito ciumenta.
tá? Por exemplo, o altar dela normalmente é separado. Claro que você pode cultuar ela no seu altar de magia, por exemplo. Mas normalmente ela gosta de um altar só dela. Eu costumo dizer que Lilith é uma mulher mimosa, entendeu? Ela gosta, assim, de certas coisas do jeitinho dela. Essa é a deusa Lilith. Lilith, em contrapartida, também é uma divindade que se você quer trabalhar com ela, você tem que trabalhar com ela com frequência. Você tem que trabalhar com ela com frequência. Inclusive, não só com ela, tá, gente? Eu falo que hoje em dia, bruxo acha que espiritualidade é mercado. Ah, eu quero tal coisa. Vou lá e pego só o que eu quero, na hora que eu quero, devolvo lá, acabou. Hoje em dia, com tantos cursos, com tantas ferramentas, né, espirituais, a gente tá, eu quero isso agora. Não, agora eu quero aquilo ali. Eu vou fazer o reiki dos dragões agora. Agora eu vou fazer o reiki dos unicórnios. Agora eu vou fazer o reiki das sereias. Agora eu vou fazer o sistema arcturiano. Agora eu vou cultuar a Lilith. Agora eu vou desenvolver na Umbanda. Agora eu vou. E aí, no final das contas, não cultua nada, não trabalha com nada, não se aprofunda em nada. Sabe? E aí, Gilberto, você acha errado então estudar tudo? Não, eu sou um cara que estuda tudo. Mas eu sou um cara que pratica tudo que eu estudo, que me dedico a tudo que eu estudo. E sei que às vezes não é o momento de fazer determinadas coisas, ou é o momento de fazer determinadas coisas. Então, se vocês se pretendem trabalhar com a deusa Lilith, você vai ter que se dedicar, vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que se conectar, vai ter que meditar, vai ter que compreender, vai ter que viver os seus valores. Então, assim, isso assim, eu dei um exemplo, mas eu vou dar um exemplo maior. Por exemplo, cristais. Não adianta você ter 1 milhão de cristal na tua casa. É preferível você ter 3 e usar os 3. Entende o processo? Hoje em dia antigamente existia dois tipos de pessoas. Existia, né, se você pegar os livros mais antigos, você tem o materialista e o espiritualista. O materialista é aquela pessoa material, aquela pessoa ligada à aparência, aquela pessoa, sabe, materialista no sentido da palavra. Existia o espiritualista, que é aquele cara, aquela pessoa que vivia a conexão com a espiritualidade, que dava mais valor à essência do que à aparência. Hoje em dia, o que nós temos pseudos espiritualistas que só vivem que são materialistas, levando o materialismo para o espiritualismo. Então você tem 1 milhão de cristal e não usa nenhuma. Sabe? Não usa nenhuma. Esse ponto é muito importante. Esse aspecto ele é muito importante. Sabe? Não usa nada. O pessoal tem perguntado como é que a gente descobre qual é a deusa mãe. Excelente pergunta. A deusa mãe de um bruxo, ela se mostra para ele durante a sua caminhada. E aí percebam que eu falei caminhada. Nenhuma resposta vem de graça. E quando eu falo de graça, não é dizendo que você tem que pagar para ter essa resposta, não. Sabe? Eu estou dizendo que você precisa se dedicar. Tem uma frase que eu falo muito com os meus alunos, especialmente os que estão começando, que é o seguinte: você, antes de correr na magia, você caminha. Porque se você, por exemplo, deusa mãe, orixá e guia que te acompanha não é signo. Tá? Então, por exemplo, até os signos foram banalizados. Se você for estudar astrologia em profundidade, você vê que nada disso que a gente fala de signo é assim. Existe um fundamento em Áries, em Touro, em Gêmeos, em Capricórnio. Existe todo um fundamento espiritual que quem fala de signo não sabe. Signo banalizou. E a gente tem feito isso com muita coisa. Por exemplo, eu tenho um terreiro, né? Já falei isso com vocês. No meu terreiro, nome de entidade, orixá, vou explicar para vocês terem uma ideia, né? Eu sei que não é sobre Lilith, mas eu vou explicar como é que funciona no meu terreiro. No meu terreiro, o médium entrou. Peraí que eu tô arrumando aqui o fio, senão vai descarregar. No meu terreiro, o médium entrou pro meu terreiro, beleza. Ele vai ficar 3 meses mais ou menos, 3 a 4 meses, para descobrir o seu orixá de cabeça. Não adianta. Gilberto, mas jogo de búzios mostra o orixá de cabeça. Mostra. Mas por que eu vou dar essa informação para uma pessoa que, assim, tá brincando ainda, nem sabe se aquele é o caminho dela? Para ela pôr na bio do Instagram, filha de Oxum, filho de Yansan, filho de Oxóssis.
sem respeitar o sagrado que está por trás daquilo ali. Não dou. Então, o filho chegou, ele vai ficar 3 meses ali participando das reuniões, aí nós vamos falar dos orixás dele. Os guias dele, não falo. Primeiro que eu não acredito numa pessoa que fale guia, porque é o seguinte, é a sua espiritualidade, como é que eu que vou falar da sua espiritualidade? É você que tem que me falar dela. Então, na minha casa, por exemplo, o nome de entidade que acompanha médium, ele vai mostrar no desenvolvimento dele. Ao longo do tempo, as entidades vão se aproximando, vão se mostrando, aí sim a gente vai confirmando. Sabe? Aí que a gente faz. E sem pressa. E aí é tão legal que a informação bate direitinho. Quando eu vejo, por exemplo, que eu tenho um cigano, aí eu lembro que desde criança eu adoro cigano, eu lembro que eu já sonhei com meu cigano, a informação bate. Se eu dou a informação na hora errada, só alimenta o ego do médium. E aí, levando isso para a bruxaria, que é o nosso enfoque hoje, é a mesma coisa. Não queiram saber o nome da sua deusa mãe, né, do seu deus pai, só para alimentar essa curiosidade. Quando você estiver pronto, essa resposta vem. Estude. Comece estudando panteões. Vou dar um exemplo para vocês que eu sempre dou para meus alunos de bruxaria. Primeira coisa, tem panteões que nos chamam, desde criança. Né? Então, por exemplo, tem um panteão muito comum na magia que não me chama nada. Panteão Celta. Nunca me chamou. E é muito comum, muita gente gosta muito do Panteão Celta. Eu nunca me chamou. Provavelmente eu nunca tive uma vida naquela região. Eu já te fiz várias regressões, então eu sei muito das minhas vidas passadas, e realmente a mitologia egípcia sempre me chamou, a mitologia grega sempre me chamou, a mitologia nórdica sempre me chamou. E aí o que acontece dentro desse processo? É claro, geralmente esses panteões que te chamam muitas vezes são coisas de outras vidas. Então, qual que é o panteão que te chama? Ah, eu gosto muito, Gilberto, de mitologia grega. Estuda. Qual deus mais te acha, você gostou? Nossa, eu gostei tanto de Apolo. Nossa, eu gostei tanto de Afrodite. Começa a estudar, começa a praticar. Mas às vezes você gosta muito de Apolo. Mas aí no meio dos seus estudos, no meio do seu desenvolvimento, quem que vem? Hades. Ou quem que vem? Thor. Ou quem que vem? Hecate. Ou quem que vem? Poseidon. Ou quem que vem? Lilith. E aí vem para você. E vem como, Gilberto? Vem através de sonhos, vem através de conversas com outros espiritualistas, vem através de um monte de coisa, tá? Agora, uma coisa que eu vou ensinar para vocês e que tem se perdido muito. Não confie na primeira resposta que vocês têm. A magia me ensinou uma coisa que hoje em dia se perdeu. Tudo precisa ser confirmado. Tudo, tudo. Ah, eu sou filho de Xangô. Beleza. Vê se outra pessoa também fala que você é filho de Xangô, vê se uma entidade fala que você é filho de Xangô, confirma isso. Tudo que vocês receberem a partir de hoje, não vem de cara, não vem de primeira, confirma. Antigamente a gente fazia um ritual, como é que eu posso falar? Antigamente a gente fazia um ritual, jogava cartas depois para saber se o ritual deu certo, confirmava com espíritos se tinha dado certo. Por exemplo, eu no início do meu desenvolvimento, gente, eu achei que eu era filho de Ogum. Sabe? Eu achei que eu era de Ogum. Depois fui confirmado Xangô, fui confirmado até realmente se confirmar como Xangô. Hoje eu não tenho dúvidas disso. Então é a mesma coisa. No início do meu desenvolvimento, ainda cultuo, que eu tenho um carinho muito especial por Gaia, ainda cultuo ela, mas achava que Gaia era minha deusa mãe. Hoje, né, percebo que Lilith é a minha deusa mãe. Foi se mostrando ao longo do caminho. Juliana, nossa, eu imagino mesmo. Se tiver tempinho ainda, eu vou falar um pouquinho dessa associação dos dois. Então, gente, Deus a mãe é assim que a gente descobre, tá? É nesse processo que a gente trabalha, que a gente descobre. Não tenha pressa. Quando a gente está pronta para as respostas, quando a gente está pronto, né, para ter as respostas, elas vêm. Mas lembre-se, alguém falou, eu sou filho de Hecate, beleza? Estuda Hecate, mas confirma isso ao longo do tempo. Nenhuma resposta é única. E as verdades da vida, né? As verdades da vida, elas sempre vão se confirmar. Eu sempre digo isso. Saturno, né, é a energia do corte do tempo. Ele é maravilhoso. Por quê? Porque Saturno só deixa aquilo que é certo, aquilo que é estável, aquilo que é perene. Aquilo que é vão, superficial, egóico, fica para trás. As verdadeiras respostas permanecem.
Então a gente tem que ter esse olhar, tá? Gilberto, mas tá, e se a minha deusa mãe for Lilith, for Gaia, né? Um exemplo. Eu achava que eu era de Gaia e descobri que eu era de Lilith. Eu mesmo assim posso cultuar Lilith? Pode. Você não, você pode cultuar uma divindade, igual eu falei, eu tenho um carinho muito forte por Gaia, continuo cultuando ela, tenho uma imagem dela na minha cozinha enorme. Por quê? Porque eu tenho esse carinho, trabalho algumas magias com ela. Claro que predominantemente eu vou trabalhar com a minha deusa mãe, mas eu posso trabalhar com outras divindades, sem problema algum, tá, gente? Mas sempre respeitando a particularidade daquelas divindades, tá? Então, quando vocês forem praticar alguma coisa, estuda em profundidade. A Agatha fala: Eu amo as histórias gregas. Provavelmente, Agatha, você teve alguma vida naquela época ou alguma afinidade com eles. Estuda, começa por aí. Seria uma coisa bem legal. Eu também adoro mitologia grega. Adoro muito, 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 muito mesmo. É, Voltando à questão, então, né, desse aspecto de Lilith mulher. Então, ela tem esse processo, essa ligação muito forte, vamos dizer assim, com esse lado humano nosso. Ela conheceu, ela foi julgada, ela foi roubada de si, ela foi traída. Então, ela entende isso. Quando a gente faz um ritual na força de Lilith, ela conhece o ser humano. Ela conhece a essência humana. Por isso que é uma divindade que eu particularmente amo muito trabalhar. E aí, depois de todo esse processo de decaimento espiritual de Lilith, ela termina, né, nos mitos, nas lendas, nos cultos cabalísticos, ascendendo a Lilith cósmica, a face de Shekinah, que é a porção feminina de Deus. É onde, adoro, Juliano, nós tá batendo muito. O que acontece? Ela tem essa. Sabe como é que chama o meu terreiro, Juliano? Chama Omoaye, que em Yorubá significa da terra, né? Filhos da terra. Aie significa, é como se fosse Gaia dentro da cultura, né? Aie é um orixá da terra, da mãe natureza. O meu templo também recebe o nome de mãe natureza e eu sou filho de Lilith. E aí o que acontece, pessoal? É, que eu me perdi aqui? Ah, tá. E aí essa Lilith ascensionada, essa Lilith ascensa, né, digamos assim, que nós cultuamos na cor prata, é uma Lilith cósmica, é uma Lilith de conexão com Deus. É uma Lilith, como é que eu posso te falar? É justamente essa Lilith que nos ajuda a ascender, sabe? Que nos ajuda a evoluir, a crescer. Essa Lilith é a manifestação de Deus. É essa Lilith que nós cultuamos. Essa é a Lilith lunar, sabe? Essa é a Lilith que transcende. Essa é a Lilith que nos ajuda a evoluir, que nos ajuda a crescer. É a face mais iluminada dela. E é uma face de luz. Percebam então que a gente passou das trevas, do meio e chegamos na luz. É uma deusa completa, gente. E a gente trabalha com essas três faces, interpreta essas três faces, que são faces nossas. Nós temos uma porção que é luz, nós temos uma porção que é trevas, e nós temos uma porção humana, que é intermediária, que é carnal. Então, olha o quanto essa entidade ela é poderosa, o quanto essa entidade ela é livre. Agora, Lilith é explosiva, tá? Muito explosiva. Algumas lendas da cultura judaica dizem que Lilith nasceu quando Deus deu a função ali para o homem, né, para Adão, de dar nome a cada um dos animais. Dizem que Lilith nasceu daquilo ali, do contato do homem com o animal. Lilith está ligada aos seus instintos. Lilith está ligada à questão mais intensa, mais primordial. Lilith nos ensina sobre o amor próprio, a se amar, a se cuidar. Isso é diferente do ego. Ego é de Samael. A esfera do ego é a esfera de Samael. Talvez num outro momento no futuro a gente crie alguma coisa sobre. Lilith trabalha o amor próprio. Lilith trabalha o autocuidado. Por quê? Cada um de nós é único. A minha essência é minha. Como é que você pode cuidar da minha essência? A Marta fala, eu sempre tive pavor de cobra, mas vê como... Eu sempre gostei muito de cobra, assim, né? Gostei é muito forte, mas eu sempre tive uma conexão muito forte com a cobra, com o arquétipo da cobra. Meu animal de poder é uma cobra. A cobra, ela tá ligada à sabedoria. Vamos resgatar, aproveitar essa deixa aí que a Marta colocou. Lilith, ela é taxada como a serpente do Éden. É ela que ofereceu a maçã para Eva, né? E depois para Adão. E aí, o que acontece? Espera aí, gente, que alguém abriu o áudio. Deixa eu tirar esse áudio.
E aí o que que acontece? Essa porção de Lilith, né, digamos assim, percebam o que que aconteceu ali. A árvore do conhecimento, né? Ele entregou essa árvore do conhecimento, a sabedoria para as pessoas. O que que é aquilo ali? O livre-arbítrio. Até então havia uma ignorância nos seres, em Adão e Eva. Lilith traz a sabedoria, sabe? Lilith dá a eles o poder da escolha. Ao mesmo tempo, Lilith tem um aspecto também de sensualidade. Há uma ideia, por exemplo, de que quando Samael tentou Eva ali no Jardim do Éden, aquela referência ali da árvore do fruto proibido, diz que era o sexo. Né? E Lilith está muito conectada ao sexo, mas ao sexo sagrado. Por exemplo, no meu curso de magia de Lilith, a gente fala muito sobre o sexo sagrado, sobre a sexualidade sagrada. Não é sujo, não é impuro. Inclusive, tira da ideia de vocês que sexo é mau, sexo é ruim. Mais uma influência judaico-cristã. Sexo é mau, sexo é ruim. Eles também falam que o dinheiro é mau e o dinheiro é ruim. Mas vai no Vaticano para tu ver. Vai nas grandes igrejas para tu ver. Porque o cristianismo nos ensina que o dinheiro é mau, mas as igrejas, os templos, os sacerdotes vivem maravilhosamente bem. Sabe? Então, esse processo, o sexo ele é sagrado. Gente, o sexo é tão sagrado, sabe? Ele é tão maravilhoso, esse processo dele, que você só tá vivo porque alguém transou. Eu só tô vivo porque alguém transou, sabe? É muito louco isso, se a gente for parar para pensar. Esse aspecto, né, é muito doido isso. Sexo gera vida. Como é que pode ser ruim algo que gera... É a única coisa que gera vida. E aí a magia de Lilith está muito conectada também a você viver uma sexualidade sagrada, sabe? Amando o sexo, respeitando o seu corpo. Não é para viver, gente, putaria. Porque assim, Gilberto, mas quer dizer, então, tem que ser puritano? Não. Nenhum bruxo de Lilith vive a putaria, porque o sexo de Lilith ele é sagrado. Sabe? Nenhum bruxo de Lilith vive putaria. Mas nenhum bruxo de Lilith também é puritano. Porque o puritanismo também não é uma outra forma de putaria. Sabe? E é esse processo que a gente tem que entender. É o empoderamento, é um respeito a si, é um respeito ao outro muito forte. É lidar com o outro ser humano, lembrando da centelha divina que ele carrega. Sabe? Isso é muito legal e muito interessante. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu ver. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. A Udmara fala que está gostando da palestra. Gratidão, meu anjo. Falar de Lilith são conhecimentos esotéricos, assim. É a base de pesquisa e a base também de conexão. A Juliana fez uma pergunta. Deixa eu achar aqui, Juliana, a sua pergunta. Faz ela de novo, se você puder, ou copia e cola. É porque eu estou no celular, então às vezes fica difícil de abrir. Gente, eu tenho mais 10 minutinhos de aula. Então, se alguém. Já ouvi dizer que Maria Padilha, rainha do inferno, é um aspecto de Lilith. Olha, Maria Padilha é uma pombagira muito conectada à energia de Lilith. Ela faz parte desses espíritos que nós chamamos de súcubos, né? É, eu particularmente não acredito. Assim, o que eu trabalho com Lilith dentro da Kimbanda, principalmente, é a ideia o seguinte: eu só chamo de pombagira rainha. Pra mim, eu cultuo ela dessa forma, como pombagira rainha Inclusive, gente, Lilith não desce na Umbanda e nem na Quimbanda. Lilith não desce. Há um aspecto dela, tá? Que é o aspecto vinculado à pombagira rainha, como se fosse o nome dela ali. Nenhuma entidade pode descer com esse nome. Na linhagem das bruxas, uma bruxa pode cultuar Lilith. Sabe? Uma pombagira pode ter esse conhecimento, mas você não pode cultuar a Lilith na Kimbanda, não. Você pode só Kimbanda luciferiana talvez, mas geralmente chama de pombagira rainha. Eu trabalho pombagira rainha do inferno como uma linhagem, tá? O reino do inferno na Kimbanda é o reino do cabaré, é o reino da lira, né? Que é um dos reinos também regido, mas eu não trabalho com uma mesma essência, não. Mas ligado, vinculado, como toda a pombagira do reino da lira seria.
Ah, tá, deixa eu ver se tem alguma coisa mais. O que posso me fazer para o que posso me fazer para conectar com algo espiritual, para não me sentir tão solta? É por isso que eu não faz bem, não sei onde me apegar, mas é certo que eu não me conecto ao ser humano. Olha, uma dica que eu te dou para favorecer essa conexão com a sua espiritualidade, sem ficar tão solta, né, tão vagando ali pelo espaço, é centrar em você. Cada pessoa, e a espiritualidade livre, que é a nossa escola, tem essa premissa. Não existe dois caminhos iguais. Nós somos 8 bilhões de pessoas, cada pessoa tem um caminho. O meu caminho não é o mesmo de vocês. E se vocês tentarem copiar o meu caminho, vocês vão fracassar. Se eu tentar copiar o caminho de vocês, eu vou fracassar. Cada pessoa tem o seu caminho. Cada pessoa é uma essência. E você precisa encontrar a sua essência. Nenhum Deus externo pode ser maior que o seu Deus interno. Inclusive, Lilith nos ensina isso. Você é tão antigo quanto os deuses. Isso é um fundamento que eu ensino, por exemplo, para os meus filhos no terreiro. Ori, que é o orixá da nossa cabeça, ele é tão antigo quanto Oxalá. Você é sagrado. Então, às vezes, essa desconexão com as correntes esotéricas é porque nenhuma delas é para você. Talvez o que você precisa saber é quem eu sou, o que eu gosto, qual é a minha missão, quais são os meus talentos, quais são os meus medos. E a partir daí se conectar com o que faz sentido para você. Talvez essa dor emocional que você tenha é justamente pelo fato de você estar tentando se conectar com aquilo que não se conecta, com aquilo que não fala a sua alma. Tem muita coisa do mundo espiritual que não fala a minha alma. Tem muita modinha esotérica aí que não fala a minha alma. Não estou dizendo que são más, que são ruins ou que são bobeira. Para mim, não. Para mim não faz muito sentido, sabe? Então eu não vou. Eu vou sempre sendo guiado por aquilo que a espiritualidade está me trazendo e que ressoa no meu coração. Sempre que vocês forem fazer alguma coisa, se conecta ao seu coração. Se conecta a essa sua essência, tá? O meu anjo, eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu só tenho mais uns 3 ou 4 minutinhos de palestra para você. Se você quiser depois mandar uma mensagem no privado, talvez eu possa tentar te responder melhor. Deixa eu ver, porque eu tenho um atendimento na sequência. Vou terminar falando da polêmica da Luísa Sonza com relação aos mistérios de Lilith. Ó, gente, aquilo ali é o cúmulo do ridículo. Não o clipe da Luísa. Não gostei muito, pra falar a verdade, do clipe da Luísa, não. Sendo muito honesto. Não gostei muito, não, do clipe da Luísa, não. Achei bem, assim, muito polêmica. Ela tá surfando na polêmica do clipe, mas aquilo ali não tem nada a ver necessariamente com a magia de Lilith, não. Ali ela só surfou na onda e tá aproveitando. E ela, muito daquilo ali ela já fez pela polêmica, sabe? Mas não tem nada a ver, em momento nenhum é referenciado. Você quer ver um lugar que Lilith foi realmente referenciado na cultura pop? Na divulgação do clipe Meia-Noite da Gloria Groove com a Pablo. Eles colocaram o sigilo de Lilith para todo lugar naquela época. Ali teve uma ligação com Lilith. O da Luísa não teve, não. Tá? Aquilo ali foi muito modinha. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, a gente está disponibilizando o curso Magia de Lilith, que é um curso completo. Ah, a música da Bia é perfeita. Tá? Eu vou postar lá no grupo depois. Pessoal, a gente está com o nosso curso, A Magia de Lilith, aberta. Tá? É um curso completo, online, aulas gravadas, apostila, material de apoio, grupo para tiragem de dúvidas, rituais na força de Lilith. Quem se interessar pode mandar uma mensagem para mim no meu privado, no meu WhatsApp. Tá? Tudo isso que a gente visualizou aqui, muito mais, a gente aprende lá. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quem assistiu ao vivo, tá, gente? Vocês podem requerer comigo a palestra, o certificado dessa palestra. E se vocês quiserem aprofundar nos mistérios de Lilith, na magia de Lilith, montar o altar, conexão, rituais, instrumentos, tudo isso vocês podem. É só mandar uma mensagem para mim no meu privado que eu passo maiores informações para você. Eu tentei no máximo